o culto agora para a glória do Senhor. Feche seus olhos. Deus eterno, amado, santo, justo e bom. Eu te glorifico nesse momento com a tua igreja, Senhor. Os que és desejado neste lugar. Não há nada que nós venhamos a querer mais do que a tua presença sobre nós. Pai, te louvamos por quem tu és, não por aquilo que tu podes fazer. E se cabe a nós te pedirmos alguma coisa, te pedimos. Confirma a tua palavra nessa noite. A tua palavra, Senhor, possa trazer de volta os adoradores que ainda estão escondidos aqui nesse lugar. É o que eu creio, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías conhecido como profeta messiânico. A maneira que ele descreve acerca de Jesus, que é o Messias, é incrível. Até parece que ele antecede para nós um pouco daquilo que aconteceu. Um livro maravilhoso, recomendo para você. Isaías 55, versículo 17. Preste muita atenção porque é a base, o alicerce dessa mensagem. Amém? Hoje Deus está bonzinho e vai falar coisas maravilhosas conosco aqui. Aquele que está caído vai sair de pé, para a glória do Senhor. Isaías 55, versículo 17. 54, irmãos. Vai orando aí. Eu estou olhando 55 aqui. 55 também tem algo interessante, nós vamos ler também. Isaías 54, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Vou fingir que eu acredito. Versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperarás, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz com Jesus. Primeiro, porque Ele me deu um domingo maravilhoso em sua presença. Deus me deu uma família abençoada. Amo correr atrás do meu filho e dar umas palmadinhas nele. É o que eu faço para nós manter a forma. Amo a minha esposa de coração. Essa Esther maravilhosa que Deus me deu. Né? Deus possa abençoar a minha família. Peço a vocês oração. Também estou feliz porque ontem saímos aí no sol. Fomos visitar alguns irmãos. A prova da nossa visita está ali, ó. Irmã Patrícia, irmã Mariane, jovem ali, ó. Misericórdia. Irmão Carlos, é um prazer. Estamos muito felizes. O irmão Carlos já é praticamente parte do corpo de Cristo. Feliz em ver o aniversário, irmão Emerson, que está um tempo para a gente ver, né, Emerson? A gente vê de vez em quando ele na esquininha, né? Não dá tempo de conversar. Feliz em ver também, vamos ver quem mais é novinho aqui. Ah, sim, aquela jovem abençoada ali, que é filha do irmão Carlos. Como é que é teu nome, irmão? Vânia? Deus abençoe a sua vida, amém? Sua nenezinha muito linda, faz sucesso já. Tá? Irmão, e o jovem ali, como que é teu nome, jovem? Oh? Natan. Peço desculpa para o Natan aqui em público, porque às vezes a gente fala demais, a gente combina as coisas e não vai. Os meninos, como quiseram me chamar para jogar uma bola, eu não sei porquê, porque não jogo lá, foram pela fé. E era para mim conhecer esse jovem hoje, e eu não pude ir. Eu não vou falar porquê, mas o sono da Cinderela é bom demais, gente. Eu recomendo, faz bem para a pele. Mas não haverá oportunidades, né? Deus abençoe a sua vida, fica à vontade. A Lariane não é quietinha assim do jeito que está, tá? Deixa Deus pegar ela, você vai ver que Deus. Amados, estou muito feliz em ver a igreja cheia hoje. Milagres, amém? Sinal que Deus está abençoando a cada um de vocês e vocês vieram aqui para louvar a Deus.
Título da mensagem de hoje. Vamos interagir um pouquinho para quebrar o gelo, eu também estou nervoso. Olha para o irmão que está ao teu lado, faz cara de profeta, séria para ele, olha sério para ele. Vai, irmãos, olha para mim não, olha para o teu irmão, faz cara séria para ele, de profeta. Fala assim, ó, você faz parte, vai amor, faz parte da geração blindada. Olha para mim. Vocês falam uma coisa que vocês nem sabem o que é. Grito. O propósito dá poder para a gente, não é verdade? Gostei, vou levar um desse para cá. Amados, essa é uma mensagem que Deus me deu no coração, em uns dias atrás, onde eu e minha esposa fizemos uma campanha particular no nosso lar. Não basta ser crente aqui na igreja, isso eu sempre digo, você já decorou, você sabe. É necessário às vezes o pai de família, a mãe de família, o sacerdote de Deus lá do lar, rever os seus conceitos e falar com todo o poderoso que está lá no céu. Então, para não cair na mesmice de apenas no culto orarmos com o Senhor, decidimos por uma semana orarmos por volta das 2:30 da manhã. Agora, eu te pergunto, será que Deus não ia ouvir a nossa oração? Porque provavelmente o irmão que está do teu lado, você também estava dormindo. Isso não é pecado, é bom demais. Mas pare e pense, se já o trabalho inteiro estava dormindo e tinha 2 orando, acordou o Senhor. Aí falou, Deus, nós precisamos falar contigo. E, amados, se a gente não orar, a gente não crê naquilo que a gente canta, naquilo que está descrito na Bíblia Sagrada, a gente não entende. Então, buscando o Senhor, Deus tem revelado, Deus tem dado direções. Só para vocês terem ideia, a minha carta estava parada por mais ou menos um mês e meio, mais ou menos. Minha carta estava parada e eu ali caí na besteira de falar, Senhor, lembra da minha carta, põe a mão para que ela possa sair, porque eu não aguento mais andar de bicicleta. Quem me vê pela rua aí sabe. E eu orei, fiz isso como último pedido e fui dormindo. Na outra semana, o telefone toca, a mulher disse assim, olha, se você conseguir fazer o pagamento até tal dia, a gente dá continuidade na carta. Irmãos, eu não prestei atenção no que era aquilo, mas depois que o dinheiro veio na mão certinho. Você entendeu o milagre? Minha firma nunca deram vale. A firma, eu achei que ia morrer fazendo pagamento e assim ia ficar. Mas de repente, do nada, meu patrão cutucou o vale e está na conta. Aí eu olhei para o meu irmão que é minha assembleia no meio do povo. Falei, ô glória, Deus está abençoando. E coincidiu no mesmo dia, minha esposa falou, a mulher da carta ligou, falou para você assim. Eu fiz a prova. Deus é maravilhoso, não é verdade? É bom, mas eu não passei na prova. Agora vocês entendem porque às vezes eu também crítico pelos campos. Falei, Senhor, o Senhor deu a providência. Tua Bíblia fala que o Senhor fez o impossível para os seus filhos. Por que é que eu não passei? Eu queria passar, vou ter que desembolsar mais tanto dinheiro para fazer. E aí Deus me levou no versículo de Isaías, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, talvez você está aqui, só para a gente começar a mensagem. Você está se perguntando, Senhor, amanhã a semana começa, eu vou passar por certos momentos que eu não quero passar. Aquele patrão, aquele colega de serviço, aquele amigo da faculdade, aquela professora endemoniada, aquela professora de matemática, só o sangue de Jesus. Mas, meu amado, Deus está falando para você que os pensamentos dele não são os seus. Cabe a você, como servo do Senhor, se colocar no seu lugar inteiro. Que no momento certo, as coisas vão andar de maneira que Deus quer. Amém? Entenderam até aqui? Pois bem, geração blindada. É o título que Deus me deu, porque eu descobri lendo na Bíblia que existem certos homens e mulheres de Deus que, num português bem claro, não se escandalizam, comeram pão que o diabo amassou. Foram lançados em covas, foram lançados na cova dos leões. Alguns quiseram fazer churrasquinho lançando uma fornalha ardente. Outros praticamente fizeram uma missão suicida, se lançaram na frente do grande mar. Mas não é que Deus abriu o mar? Mas olha só, amados, a Bíblia está repleta de testemunhos de homens e mulheres que venceram, apanharam, se levantaram, mas venceram normalmente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, se Deus está dizendo para você que você faz parte dessa geração blindada, que apanha, mas levanta, apanha de novo e levanta cada vez mais forte, é porque Ele tem algo na tua vida. Se você não morreu até agora, se o teu ministério não está da maneira que você gostaria, fica tranquilo, respira firme, respira fundo, faz parte do plano de Deus. É José, sempre gosto de lembrar, sempre gosto de glorificar, de adorar a Deus por isso. José, depois de tudo aquilo que passou
passou, os irmãos dele chegam nele e dizem assim: pronto, agora já vai acabar com nós, nosso pai morreu. E ele diz assim: não, fica tranquilo, porque tudo que passou na minha vida foi plano de Deus. Então, eu não sou o dono do mundo, não é porque eu sou governador do Egito, vou acabar com vocês, não, vocês são minha família. Então, amado, a gente tem que, em primeiro lugar, ficar muito atento com aquilo que acontece na nossa vida. Porque, como eu disse, as coisas não vão acontecer da maneira que você quer. Você vai ter que acordar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e trabalhar. Mas o sábado Deus te dá todinho para você conversar com Ele, ficar na presença de Deus. Então, comece a analisar aquilo que acontece na tua vida. Porque Deus é contigo. As coisas não acontecem da maneira que você quer, mas estão da maneira que Deus quer. E nada é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Cai 10 de um lado, 1000 do outro, mas você não é atingido, como o salmista diz. 1000 cairão do meu lado, 10.000 eu diria. Mas eu não serei atingido. Amém? Como se tornar uma geração blindada? Um homem que eu amo de paixão, que não era apenas homem, mas também era Deus, disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ou seja, aquele que aceita Jesus, aquele que deixa o Mestre conduzir a sua vida, seja lá por qual for o caminho, mesmo que seja pelo vale, esse não morre, porque a palavra de Jesus para esses são vida, e vida com abundância. Só que todos os seres humanos reconhecem que amam a Jesus. Todo ser humano que se preze, que não seja ateu, ele reconhece que Jesus Cristo é tudo de bom. Mas isso não dá a ele o direito de ser filho de Deus, porque tem um versículo em João que fala que ele virá buscar aqueles que seguem os seus mandamentos e os seus estatutos. Ou seja, não basta levantar minha mãozinha e dizer eu amo a Jesus. Se eu não fizer a sua vontade, eu estou praticamente excluído dessa lista. Porque eu apenas estou dizendo, mas não estou sendo verdadeiro com aquilo que eu estou dizendo. Eu amo, mas não amo. Exemplo, posso dar um exemplo para vocês? A minha esposa, se no meu relacionamento com ela, no nosso período de namoro, eu apenas ficasse escrevendo cartinhas dizendo que eu te amo, mas em momento algum lhe desse algum abraço, lhe desse algum presente no dia do seu aniversário, o meu amor por ela seria verdadeiro? Não seria. Então imagina Jesus. Se você ama Jesus, meu amado, você deve repensar as suas atitudes, repensar os seus conceitos, reaver os seus planos, porque pode acontecer de você estar apenas brincando de servir a Deus, apenas brincando de servir a Jesus, mas não amá-lo da maneira que ele deve ser amado. Por isso, para pertencer à geração privilegiada de Jesus, que é a geração blindada, você tem que ser sincero, íntegro e temente a Deus. Olha, agora eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Números, capítulo 12. Se eu só ficar falando aqui, corre o risco de depois alguém falar assim: ó, irmão Lucas é herético, prega heresia. Então abra sua Bíblia aí que eu vou dar alguns exemplos para você, talvez você vai se familiarizar com alguns deles. Olha só, esse exemplo aqui ele fala sobre a inveja. Quem aqui já foi alvo de alguém invejoso aqui na vida? Quem já foi alvo de inveja aqui? Aquela pessoa que quando te olhar, bom dia, miserável. Quem aqui já foi? É incrível. Todo mundo já foi alvo da pessoa invejosa. Isso nasce que nem a daninha no campo. Olha só. Vamos ler alguns versículos para vocês confirmarem a Bíblia. Números capítulo 12, versículo 2 diz assim: e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? Versículo 4: e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles. Versículo 7: não é assim como eu servo. Versículo 6: ele diz: ouvi agora as minhas palavras, diz o Senhor. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me falarei, e conhecerei os meus sonhos, e com ele me falarei. Versículo 7: não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a casa. Versículo 8: boca a boca falo com ele, de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque como pois não tivesses temor a falar contra o meu servo Moisés, assim a ira do Senhor se acendeu contra eles. Versículo 13: pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente e com eles havemos pecado. Olha aqui,
Vocês estão lendo, você conseguiu entender essa condição? Tá Moisés. Já leram sobre Moisés na Bíblia? Um senhor que era temente, o Senhor era fiel a ele. Deus mandava, pula para a esquerda, ele ia para o lado. Moisés não tem chão não, mas Deus mandou, e ele ia. Moisés, entra no meio dessa água aqui que eu vou abrir para você. Sério, Senhor? Beleza, vamos embora. Assim é Moisés. Só que olha só, as pessoas acham que servir a Deus é um mar de rosa. As pessoas podem achar que porque alguém está muito bem vestido aqui dentro, nossa, a vida dele é uma peça, que ele tem o ministério que ele tem. É tão gostoso cantar, é tão gostoso fazer algo para o Senhor, não é verdade? Está aqui em cima, cheirosinho. Bom, quando a gente começa muito cheiroso. Mas é tão gostoso servir a Deus, eu também quero. Só que a pessoa não para ver que Deus só levanta aquele que não apenas está afim de servi-lo, mas sim aquele que o serve antes de Deus pedir. Vou desenhar para vocês. Quando Deus chamou Moisés, Deus se apresentou para ele. Moisés, é claro, que já conhecia um pouco da história de Deus, que fez lá o grande dilúvio, né, no passado. Então, quando Moisés começa a estar com Deus, ele começa a entender, peraí, Deus que me chamou, Ele é Deus de verdade, Ele está sobre tudo, então eu não vou desobedecer, eu vou ser fiel. Agora imagina Moisés, ele orava de madrugada, porque como todo bom crente tem que falar com Deus. Ele se santificava com a família, ele não falava aquilo que ele queria falar, ele falava aquilo que glorificava a Deus. E assim vivia Moisés, uma vida de santidade para Deus. Mas as pessoas, principalmente Arão e Miriam, não pararam para pensar nisso. Falaram, eu quero também, Moisés, eu também quero subir no monte, eu quero vir com a face brilhante para todo mundo ver que eu sou chique também. Só que Moisés foi pensar em falar, e Deus falou, peraí, vocês três, sai todo mundo lá para fora. Eles estavam na tenda da congregação, segundo o versículo que você leu. Deus pegou e falou assim, que história é essa, Arão e Miriam, que vocês estão se levantando contra o meu servo? Aí eles foram querendo argumentar, e Deus pegou e falou assim, se há profeta, eu falo com a bênção do profeta por sonhos, por visões, mas não é assim com Moisés. É como se Deus estivesse falando assim, lamento, vocês querem, mas querer aqui comigo não basta, não é poder não. O que eu vejo em Moisés é que ele é um amigo, uma pessoa que eu falo de uma maneira sem me preocupar se Moisés vai surtar, se Moisés vai entender, se ele vai desobedecer. Eu falo com Moisés como quem fala um amigo. A Bíblia diz que ele fala face a face. Agora para e presta atenção, Arão e Miriam, na hora você entende que eles não tinham essa moral com Jesus, com Deus. Resultado, o último versículo que você leu, o penúltimo, está assim, Aí Arão dizendo, Senhor meu, ora, não imponha sobre nós esse pecado. Sabe por que ele deu esse berro aí? Porque Miriam, após Deus falar, Moisés não disse uma só palavra. Deus falou, dá um toquinho de leve na Miriam. Ela se tornou leprosa. Na hora. Presta atenção, Miriam ficou leprosa porque foi falado o nome de Deus. Vou repetir, Miriam ficou leprosa porque foi falado o nome de Deus. Mas não é um homem que se, eu sou o nome de Deus. Não, é aquele que Deus falou a Moisés, é meu amigo. Está entendendo a diferença em servir a Deus, em conhecer a Deus? Aquele que conhece, chega e diz, Pai, estou aqui para te falar que na minha vida foi assim, 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 assim. É sério? Ele começa o diálogo com Deus e sabe que aquilo que Deus vai falar, por mais estranho que seja, vale para a sua vida. Só que se Moisés não fosse amigo de Deus ia ter que ter um outro trabalho e falar como falavam os profetas, através de sonhos e de visões. Mas não era assim com Moisés. Mas Arão e Miriam, impulsionados pelo povo, falaram, não, mas vai falar com Moisés, vamos revisar esse negócio aí, mas também quer ser usado pelo Senhor. Só que é Deus dizendo, não adianta, eu não quero vocês para mim ainda não está bom. Não está do jeito que eu quero. Eu escolhi Moisés e Moisés. Pronto, final. Aí Miriam, provavelmente era que estava com mais raiva, ficou leprosa para parar de graça. Segundo aquilo que a Bíblia fala, a pessoa leprosa fica por mais ou menos 7 dias fora da congregação. Aí Arão, já para não ser o próximo da lista, Senhor, perdoa! Eu falei porque ficaram falando na minha cabeça, e por misericórdia aconteceu mesmo com Arão. Só que Arão e Miriam não eram pessoa comum, não, era irmão de Moisés. Deus não levou isso. Então, meus amados, a primeira palavra de Deus para você, ou melhor, as duas primeiras palavras de Deus para você nessa noite. A primeira é vigia. Vigia muito. Porque às vezes o inimigo vai vir, fantasiado de ovelha, e vai falar para você, nossa, você viu o irmão lá? Você viu a irmã lá? Não passa a bola para ninguém.
precisou falar com os irmãos, falou, não, para, não deu nem tempo. Na hora que Arão virou para o lado, a lágrima desceu porque Miriam já estava leprosa. Então, no servo de Deus não se toca. Agora eu te pergunto, se Miriam e Arão, que estavam fazendo parte do processo de sair do Egito para Canaã, não foram isentos da ira do Senhor, da sua justiça, por que é que nós aqui dentro vai ser? Igreja para ser unida. Igreja para servir a um só Deus. Para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Segundo o recado de Deus, esse é gostosinho demais de ouvir, que Deus está falando assim, fica tranquilo. Se o teu patrão não te entende, se lá fora os seus vizinhos te chamam de fanático, se papai e mamãe não gostam que você venha na igreja servir Jesus, fica tranquilo, mais tarde, mais cedo eu vou lá fazer uma visitinha. E quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será? Pode crer que sim. No meu serviço tem exemplos de pessoas que falam assim, olha, eu não queria ser crente. Mas aí Deus deu um jeitinho e falou, servir a Deus é bom demais. Então, meu amado, se tramam contra a tua vida, se entulham os teus postos, se planejam contra você, Deus é contigo. O inimigo não toca na tua vida, sem antes servir com todo poderoso lá em cima. Quem crê nisso pode glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, eu não vou falar para você abrir não, porque separei bastante coisinha aqui. Resumo. Já ouviram a história de Davi? Quem já assistiu a minissérie no mínimo da Record? Já assistiram a minissérie? Bonitinho, né? Davi foi escolhido simplesmente para tirar Saul do trono. Saul foi escolhido por quem? Foi a mãe dele que falou assim, Saul, você podia fazer alguma coisa e virar rei de Israel. Não. Foi Deus que constituiu Saul a rei, não é verdade? Só que Saul começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. Resultado, Deus falou assim, não sou. Porque se não for para me servir, fazer do jeito que eu quero, para mim não serve, você vai sair. Resumindo, tempo depois Saul descobre que o sucessor dele já estava na frente dele, ali tocando arpinha, com ele desse tamanho, era Davi. Fala, vou matar esse menino agora. E aconteceu mais ou menos o que eu disse lá. Ele pega uma lança e joga Davi se esquiva e sai correndo. Agora para e pensa, Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Ele entendia alguma coisa de luta? Ia dar para ele chamar Saul para briga? Não ia dar nem para cheiro, porque Saul era rei, tinha guardas e guardas à sua volta. Agora para e pensa, eu quero te levar a pensar. Por que é que um rei, com todo o exército de Israel, nas suas mãos, não consegue matar um menino de menos de 30 anos? Eu vou repetir. Por que é que um rei, com todo o poder aqui na terra, nas suas mãos, com todo o exército, que era muito bem preparado, tinham armas, tinham flechas, tinham machados, não consegue matar um menino? Não é que a mão de Deus estava em cima de Davi? Não é que por muitas e muitas vezes... tem um versículo na Bíblia que eu não vou nem achar, mas tenta imaginar assim. A Bíblia descreve assim, Saul entrou numa caverna, querendo se aliviar. Está na Bíblia, se você quiser depois você me procura que eu te mostro. Tem ou não tem já? E ele está lá no seu suspiro de alegria, e Saul chega lá e pum, na roupinha dele. Aí Saul sai, né? Se vocês falarem para alguém que eu fiz aqui, eu mato vocês. Não, beleza aí, vamos aí. Aí Davi pega o rei, ele olha Davi. Davi estava atrás de Saul quando Saul estava se aliviando e não matou. Amado, se foi Deus que te chamou, fica tranquilo. Deus vai te dar cada situação que você vai falar, podia ter acabado com o miserável, mas acabei com ele. Sabe por quê? Porque aqueles que são chamados pelo Senhor, eles não sujam suas mãos assim. Pelo menos não podem fazer isso, porque a Bíblia deixa bem claro que Deus abomina o homem violento. Então, meu irmão, não parta para o braço. Não vai ser o Anderson, se mexer comigo, eu mando. Não, deixa Deus resolver. Porque a Bíblia diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. São pensamentos de paz. Então fica tranquilo, fica na sua. Não vai matar Saul, não. Deixa Saul que a Bíblia nos revela que depois ele foi querer fazer graça e morreu no meio dos soldados lá, sem as pessoas saberem que ele era rei. É verdade. Então, meu amado, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Se Ele te prometeu, se Ele te chamou, se Ele te trouxe aqui, você está vivo aí, está respirando, em nome de Jesus, Deus tem um plano na tua vida. Eu queria poder falar para cada um que Deus tem isso e isso para você, mas eu não posso. Mas Deus nessa noite pode te confortar. Amém? Você não morre, não tem palavra de morte contra a sua vida. Vamos ler esse aqui também é bonitinho. Gênesis 27. Gênesis
essa também é conhecida. Gênesis 27, versículo 41. Já? Diz assim, Gênesis 27, versículo 41. Aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Misericórdia, você acha que está pegando demais? Olha só que infeliz. Vou desenhar para você. Como que chama o pai de Esaú e de Jacó? Isaac. Deus. Isaac já estava chegando nos últimos dias da sua vida. Ele falou assim: eu vou dar a bênção da primogenitude. Chamou o seu filho mais velho, que é Esaú. Seu filho mais novo é o mais velho, o primogênito, vai ser o primeiro. Disse assim: olha, meu filho, vai, prepara um prato para mim, faz uma caça. Aí o pai está chegando e o pai vai te dar a bênção que você tanto precisa. Sim, senhor. Só que a mãe escutou, a mãe deu um jeito e a história mudou. O outro irmão, Jacó, que veio e pegou a bênção do irmão que não era para pegar. Só que aí, Esaú foi, chegou no pai e falou: pai, eu quero a bênção, filho, mas eu já dei. Pai, eu quero, eu já dei. Mas não foi para mim, mas já foi, é uma só. Aí o plano dele foi exatamente isso. Então, quando meu irmão, quando o senhor morrer, pai, pode ficar tranquilo, meu irmão não vai ter uma conversa. Tramou só para Jacó. Só que o nosso Deus foi tão bom que no processo, aconteceu um processo, onde Jacó teve que fugir, peregrinar, constituir família, estabelecer o seu, entre aspas, império, adquirir as suas riquezas. Não é que depois Deus dá um jeito de transformar aquilo que era notícia de morte em notícia de vida. Tempo depois, está Jacó com outro nome, que o nome dele é Israel. E está o seu irmão que queria matá-lo, com lágrimas nos olhos, bracinho aberto, bonitinho, falando: me perdoa, porque eu também te perdoo, eu te amo. Ou seja, amado, às vezes acontecem coisas, às vezes você pode perder aquilo que você tanto sonhou, o seu emprego desejado, às vezes não acontece. Talvez as pessoas vão tramar contra a sua vida, vão querer tomar o teu lugar. Isso às vezes acontece. Eu falo porque aconteceu comigo. Deus sabe a luta que eu tive para chegar onde eu cheguei na minha vida. Até a pessoa que falou: não, Lucas, sou teu amigo, pode ficar tranquilo, quando aparecer a oportunidade eu vou te indicar. Aí não indicou nada. Fiquei mais uns 2 anos pelejando para ser a bênção do senador. Mas enfim, só que tempo depois, a pessoa que tramou contra a minha vida, semana passada estava lá. Falei: ô filho, você tá mal? Falou: tá bom, Lucas, ó, meu patrão falou que é para mim vir te ajudar aqui, porque você é mais rápido do que eu no serviço que nós fazemos. Eu peguei e falei: amém. Só que aí Deus já me levou a meditar. Falou assim: ó, no passado ele passou a perna em você. Mas aquilo que era para ser uma situação desagradável de briga, de contenda, de desordem, Deus transformou em bênção. Hoje ele precisa de mim, às vezes eu preciso dele. Então, meu amado, servir a Deus não tem nada a ver com briga, com disputa, com discórdia. Se você está com essa visão, em nome de Jesus, Deus está te dizendo: para de achar que a igreja vale tudo, porque aqui não vale nada. O que vale aqui é a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Estou finalizando já. Olha, Atos 12. Atos, Novo Testamento, ou Nova Aliança, capítulo 12. Maravilhoso assim, esse testemunho aqui. Vamos ler alguns versículos. Você acompanhou aí bem claro que por diversas vezes tramaram contra os chamados do Senhor. Mas seja lá, inveja, perseguição, discórdia, não tiveram chance, não tiveram poder algum contra aquele que é chamado por Deus. Então, hoje nós estamos dizendo que ele é contigo. Atos capítulo 12, versículo, vamos ler aqui 3, 5, 7, 9 e finalizamos no 11. E vendo, vamos ler o 12 que também complementa. Atos capítulo 12, versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos.
versículo 5. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Versículo 9. Saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, é tudo que o povo dos judeus esperava. Vou desenhar para você mais uma vez essa situação constrangedora. Após o Nazareno ter se entregado na cruz do Calvário por mim e por você, pelos meus e seus pecados, após a sua ascensão também, subiu aos céus, derramou o Consolador, os apóstolos, principalmente Pedro, vocês conhecem muito bem a sua história, se tornaram homens e mulheres, homens principalmente de muita coragem, homens de muita coragem, pregavam publicamente no templo, onde a presença deles não era bem vista, não era querida. Presta atenção, porque isso tem a ver com a sua vida também. E por pregar a palavra, não foi apenas nessa ocasião, mas Paulo e Silas, Pedro e companhia, por muitas e muitas vezes foram lançados na prisão. Tiveram um decreto de morte sobre suas vidas. Mas não é que é interessante que até Deus falar que chegou a hora, eles não morreram? Você acabou de ler um versículo aqui, que o próprio Deus deu a ordem a um anjo e disse assim: vai lá, acorda Pedro. Ele vai ver, ele não vai ver o sol nascer quadrado. Ele vai ver o dia, vai ver ainda crianças brincando, vai pregar muito a minha palavra, porque a hora para ele ainda não chegou. E é exatamente o que a Bíblia diz que acontece com Pedro. Pedro está lá dormindo, preso com as duas mãos, e vai o anjo, acorda Pedro e diz: levanta. Pedro não entendeu, para ele achou que era uma visão e foi. Na hora que ele foi ver, ele estava solto, porque Deus havia dado uma ordem para o anjo: vai lá e solta Pedro, porque a sua hora ainda não chegou. Meu amado, agora olha aqui, agora é sério. Finalize aqui a mensagem. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Olha só. Você precisa urgente assumir um compromisso com Deus. Urgente, mais rápido possível. Não vou te forçar nada. Mas você precisa assumir um compromisso com Deus. Deus, ele é insistente. Você é prova disso. Por muitas e muitas vezes era para o inimigo ter ceifado a sua vida, mas ele não teve força e jamais terá força para isso. Mas enquanto você ficar brincando de servir a Deus, enquanto você sempre ficar apontando para o anjo, enquanto você sempre ficar apontando para o dia de amanhã, não, amanhã eu jejum, amanhã eu oro, amanhã eu consagro, amanhã eu peço perdão, pode chegar no dia que você seja surpreendido. Então o que nos resta nessa noite? Se Deus está dizendo, Ele é na tua vida, Ele tem um plano para você, Ele te chamou, Ele põe as mãos sobre você, cai o mundo, mas você não cai junto. Isso não vai durar para sempre. Gostaria de dizer que isso seria mar de rosa, que Deus 24 horas não desse aquilo que nós queremos, nos deixasse nós passar vontade nesse mundo. Mas infelizmente, às vezes existem coisas que vêm contra a minha vida e contra a sua vida para te derrubar. Então, você precisa hoje se posicionar diante de Deus, porque Deus quer fazer de você um integrante dessa geração blindada. Ah, Lucas, mas você só falou coisa da vida de hoje. Quando eu estava tirando minha carta, fui fazer o cursinho. E a gente sai meio tarde desse negócio, quem já pensava. E 10h30 da noite estava subindo a pontinha ali de quem desce do ginásio, vai para o Jardim Perina. Estava escuro, irmão. Só tinha luz mesmo debaixo do poste. Passa um homem veloz, eu descendo de a pé, fiquei meio assim, falei: bom, não parou, beleza. Eu ali pensando em alguns louvores, com o coletinho na mão, ele parou e ficou me olhando. Fez assim, desceu uma ripa de madeira na mão dele. Eu sozinho na rua. Falei: Jesus, dá um som de sanção aqui agora, que eu não vou para esse cara não. Aí, vocês riem, mas foi triste, irmão. Agora eu não ri não, na hora que eu chorei. Falei: Senhor, dá um som aqui. Você sai vivo dessa, pode servir o Senhor. E ele ficou olhando para minha cara e eu andando. Só que na hora já mudei a oração
e fala, estou aqui. Não, como que é esse cara aí? Aí ele já olhou, o cara deve ter falado para ele. Então beleza. Aí ele virou de costas para mim e eu passei. Na hora que o telefone tocou e confirmou quem ele queria pegar, e graças a Deus que era eu. Agora para e pensa. Se eu estava vestido como qualquer um, se eu estava falando coisa que eu não devia, se eu estava meio revoltado com a Bíblia, do nada eu arrumo um brigo com esse cara. Então quando a Bíblia fala para você não ser violento, quando a Bíblia fala para você vigiar, quando a Bíblia fala para você vigiar aquilo que você vê, aquilo que você faz, aquilo que você come, o jeito que você anda na rua, você tem que andar como um crente, não é por acaso não, porque se eu estivesse andando como qualquer um lá, eu não sei se eu ia bater, mas que eu ia cair, eu ia, porque pau dessa grossura assim, eu não sou de Bíblia, Deus me ensinou a brigar. Tem uma coisa que eu vou glorificar a Deus, porque eu não sei resolver as coisas que eu estou estudando. Aprendo as coisas que falam para mim, eu prefiro abaixar a cabeça, às vezes choro, falo com Deus, mas eu não levanto a mão. Porque Deus não me fez para ser galo de briga. Deus me fez para ser templo do Espírito Santo do Senhor. Templo do Espírito Santo do Senhor. Um último relato aconteceu também na minha firma. Trabalhava com uma máquina de pontilhar, que toda chapa no ferro. Eu conversando com um colega meu, olha só, conversando no serviço. Eu conversando com ele, conversa lá, conversa bem, encostei na máquina assim, de bota, olhado no chão e fiquei. Então o filme que passou que foi legal. E ele olhou, parou, não falou mais nada. Assim, conversando. Daqui a pouco o meu cara, tira a mão. Eu fiz assim, tirei, virei. Aí o meu colega japonesinho, tipo, nossa, virou brasileiro, não, já desse também. Nossa, você estava calor no motor da máquina. Eu falei, o que tem? Ele falou, seu doido, é 220 essa máquina. Você estava pisando com ela de bota e calor no motor. Na hora eu falei, foi sorte. Foi aí que Deus falou assim, lançou essa teologia. Não existe sorte naquele filme, não existe propósito. Ele não morre até eu cumprir o meu propósito na vida dele. Amém, irmãos? Então você faz parte da geração blindada. Você pode passar lá na favela, no meio do tiroteio. Se Deus falar, não chegou a hora, bate, cai e a massa vai ser embora. Você crê nisso? Deus me mandou um anjo para limpar prego. Quem sou eu? Deus faz o impossível para você. Amém? Olha só. Agora vamos fazer uma coisa bem diferente para nós finalizarmos. Eu gostaria que você não orasse, apenas curvasse a sua cabeça e deixasse que eu orasse pela sua vida por alguns momentos. Depois você vai fazer a sua oração. Amém? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua mensagem foi transmitida. Espero que a tua igreja compreenda e entenda, Senhor, que o Senhor pode estar dando um último aviso ou apenas alertando a nós aqui. Senhor, se cabe a nós te pedimos mais uma coisa, te pedimos, confirma os teus propósitos, os teus planos, abre os olhos dos teus filhos e filhas para que eles possam compreender aquilo que tens previsto de cada um. Transforma e traz de volta para a tua palavra. Porque a Bíblia diz, faça os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Agora, amado, em nome de Jesus, pegue na mão do irmão que está ao teu lado e ore por ele agora. Porque todos nós fazemos parte dessa geração. Vamos orar a Deus, levante a sua voz também. Pai, te louvamos nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos, Senhor, em Deus da tua palavra, Senhor, te pedimos, Senhor, possa atrás, hoje permanecemos em ti, hoje permanecemos os fiéis, hoje, Senhor, nascemos, segundo o teu coração, Jesus, nos ensina, dentro da força para continuar a fazer essa semana, não de ti, Senhor,
pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado os teus muros, que estão continuamente perante mim. Você não morre, porque você foi chamado para aqui. Amém? Deus te abençoe. Finalizamos assim o culto para a glória do Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus. Pai, Senhor,